Saudações condominiais! Tudo bem, pessoal? Bom, mais uma terça-feira com podcast com assuntos que com certeza faz a diferença aí na vida, no dia a dia dos síndicos e gestores de condomínio. Gente, hoje eu tenho dois convidados, né? Que nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é a importância da inspeção predial e o apoio técnico, né? Nós vamos entrar depois no X da questão. Então, nossos convidados de hoje são José Pezzi, engenheiro civil, o Germano Piroli, é assim que pronuncia, Germano? Isso, Piroli, bem italiano, assim. Engenheiro civil também. E a pauta, como eu disse, é a importância da inspeção predial com apoio técnico. Mas, antes de apresentar os gatos que vieram aqui no meu podcast, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, né? Que fazem com que esse podcast ocorra semanalmente. Então, nosso muito obrigada a 7 condomínios, a Sinclass, a Blessed Facilities, a CA Consultoria, Shalom Rain Advogada, a Ruggieri e Rosa Advogados. Os nossos apoiadores institucionais, Dale Carnegie, Assocíndicos RS e Anacom. Então, nosso muito obrigada a essas empresas que acreditam no nosso trabalho, investem aí no segmento condominial para que a gente traga semanalmente assuntos de bastante relevância. Então, sejam bem-vindos, queridos. Muito obrigado. Tá aí, meus gatos convidados. É a parte da Por beleza favor. É com o Germano. Não é só a parte técnica. É mais ou menos, é mais a simpatia, né? Mais a simpatia. Então, se apresentem. Pode falar aqui. Então tá, boa tarde. Não sei em que momento que as pessoas vão acessar esse podcast, né? Mas por hora é boa tarde. Eu me chamo Germano Piroli Mascarello, sou engenheiro civil, há quase 10 anos de formação e estou em Porto Alegre desde setembro do ano passado. Isso aí. E estamos aí representando a Brothers Engenharia para falar sobre esse assunto extremamente importante, né? Que é o apoio técnico dentro do condomínio, apoio técnico aos síndicos, né? E, enfim, ansioso pelo bate-papo e já agradecendo o espaço. Né? Obrigada, querido. Tudo bem, eu me chamo Josué Pezzi, sou engenheiro civil também. As minhas especializações são na área patológica, né? Tanto na área de inspeção predial, fiz aqui no IPOG 2 especializações, tanto em inspeção quanto em patologia. E também tenho por Minas uma especialização em revestimentos de fachada, né? E conforme o Germano falou, a gente representa a Brothers Engenharia, uma empresa que inicialmente é da Serra Gaúcha, mas a gente atende todo o estado, focado na parte de inspeção predial, laudos técnicos, perícias, né? E principalmente na parte de acompanhamento com o síndico. E até a Brothers, importante lembrar, né, Maurinho, é uma empresa que a gente focou muito em ser na área condominial. A gente é uma engenharia que a gente acabou migrando muito para isso, tanto que 90% dos nossos clientes são condomínios, são síndicos profissionais, síndicos convencionais, vamos dizer assim. Então a empresa ela se adaptou a ser assim, porque querendo ou não querendo, o engenheiro ele é muito técnico. É que nem tu ir no médico, eu fui ver da minha coluna, ele falou 300 palavras, eu não entendi nada, eu só resumi, tá boa, tá ruim minha coluna, ele está péssima. Então a gente aprendeu na área condominial, vai falar com o síndico a ter o jeito certo de se entender, né? Não a parte técnica, né? Que nem eu digo, é que nem advogado, sem juridiquês, por favor. Vamos falar português, né? Sabe, Maurinho, uma vez eu fiquei tão brabo com um advogado, que eu fui ler uma petição e ele quis falar que o meu laudo não condizia com a realidade, né? Porque foi contra o cliente dele, eu era perito judicial.
e tava ali, ao ilustre perito do juiz, quero dizer que o seu laudo foi pífio. Mas eu fiquei tão brabo, porque eu não sabia o que era pífio. E eu disse, se tá ruim, então fala, por favor, que tu não gostou do meu laudo, mas não me faz procurar no dicionário o que é pífio. Então, até hoje... Então... Marcou. Não, marca. Mas, fala um pouquinho aí, quanto tempo nessa área? Então, eu particularmente, né, estou na Brothers há 3 anos, então atuando na área condominial. Eu tenho especialização em gerenciamento de obras, né? Então, inicialmente comecei no setor de execução, executando obras de reforma de fachada, de impermeabilização, de trocas de telhado, recuperação estrutural, que é toda a nossa área de atuação na Serra Gaúcha, né? E aí, por um objetivo e por um plano particular meu, né, resolvi botar em ação o plano de me mudar para Porto Alegre. E aí a gente, como empresa, entendeu que era interessante trazer um braço da empresa para cá. E aí, esse plano começou no início do ano passado, né? Mas efetivamente nós estamos aqui na região metropolitana já desde setembro do ano passado, né? Já prestamos outros tipos de trabalho na área da execução, em esteio, viamão. A gente atendia uma rede de lojas, além de fazer a manutenção dos imóveis deles, né? E aí agora a gente vem com tudo para entrar no mercado de Porto Alegre, né, com essa parte mais diagnóstica e de acompanhamento técnico nos condomínios, né? Então eu estou nessa área condominial há 3 anos, mas de obra eu tenho mais do que a minha formação, né? Porque durante a graduação também trabalhava bastante. E como é que é sair da execução para ir para consultoria? Porque é uma consultoria, né? Exatamente. O apoio técnico e tal. É consultoria. Então, foi bem desafiador, assim, sabe? Porque é outra dinâmica, né? Outra rotina. Então, a gente acaba se desafiando muito, né? A parte técnica, ela tá enraizada, né? Então, a gente tem o conhecimento, a gente acaba tendo que desenvolver outros tipos de habilidades, né? Habilidade no âmbito comercial, no âmbito de comportamental mesmo, assim, sabe? Então, é um desafio bem grande, mas, enfim, tô sendo extremamente positivo, assim, sabe? Eu acho que os anos de obra também me permitiram ter uma sensibilidade, uma empatia com a parte do síndico, assim, com o lado de quem está sofrendo entre aspas, né? Mas, enfim, quem está tendo uma obra dentro do seu condomínio. Então, a gente sente a dor do síndico, a gente sabe como é. Então, acho que isso aproxima muito a gente, assim, sabe? E essa parte técnica. Então, com o olhar de quem já executou, é super importante também, porque a gente sabe muito bem aonde que aperta o sapato do síndico durante uma execução de uma obra, entendeu? Então, mas está sendo bem desafiador, assim, confesso que está além até do que eu imaginava. Assim. E tu, meu querido, fala para mim. Bom, para mim foi muito mais fácil do que se esperava entrar nessa parte condominial, né? Mas na parte da engenharia, se for ver que nem a gente tá falando, né, Germano? Acho que vai fazer 15 anos, desde que comecei a faculdade, que bem dizer, a gente trabalha, mas antes meu pai trabalhava numa loja de material de construção, né? Então eu já trabalhava, ia nas obras, gostava disso. Gente, né? Tá 15 anos, né? Imagina. Na engenharia, começou com o quê? Com 3 anos de idade. Atria! Não, a cara dele não engana, é bastante... Essa carinha de bebê, né? Tem uma ideia, eu comecei a faculdade com 18 anos, né? Hoje estou com 34. Então, já dá alguns anos só na engenharia, né? Então, a gente começou. Mas, eu até aproveitando que o Germano falou, o lado bom, né? Nós engenheiros, a gente tem muito costume, o engenheiro ele tem muito aquela prática de crescer, eu vou fazer laudo, vou fazer um projeto, eu vou fazer um projeto, um layout. Mas ele não vê, às vezes, as dificuldades de passar um papel de parede, a questão de fazer uma parte estética. É a mesma coisa que uma obra. A gente vai lá e fala que tem que fazer uma impermeabilização. Então, a gente faz as reuniões de síndico para apresentar o laudo para o condomínio e fica umas dúvidas que a gente, não tinha parado para pensar. O síndico não sabe o que ele começa, um laudo de 200 páginas. Ele começa pelo telhado ou pela fachada? Tá? Se ele começa pela fachada e já fez o telhado, o pedreiro, o pintor vai detonar o telhado. Então, o lado bom de nós migrar bastante nessa parte. Como isso é importante, muito. Né?
tu sabe, claro, eu já trabalhei em construtora, então acompanhei muita coisa, né? Como a gente diz, ninguém nasce sabendo. Mas se tu tiver um pouquinho de esperteza e boa vontade, tu acompanha. Eu, quando acompanho até um serviço de interfone, principalmente quando é dentro da unidade, eu fico olhando ali de curiosa. Então, só para dar um exemplo curto, assim, não fugindo muito, eu vi o que a pessoa fez, né? Porque o interfone não estava funcionando, era um cabinho que tinha desconectado. Aí, um dia, eu chamava um profissional, chamava outro, que era um problema numa unidade. Aí, eu disse assim, eu vou aí arrumar esse teu interfone. E aí, o condomínio no Rio, né? Ah, tá, virou técnica. Eu digo, não, me deixa tentar, por favor. Aí cheguei lá já com as chavezinhas, tudo certinho. Aí era o fio mesmo que tinha desconectado. Aí eu arrumei e botei no gancho. Aí eu olhei pro condomínio e disse assim, agora pede pro teu filho descer lá e interfonar para ver se tu vai escutar. Aí deu certo. E ele, nossa, Maureen, eu não sabia que tu tinha até esse tipo de... Como é que ele diz? Expertise. Conhecimento, né? De conhecimento nessa área. Eu digo, a gente tem que aprender alguma coisa, né? Aí eu assim para ele, mas sabe por que acontece isso? Porque vocês pegam o interfone depois que falam e pá! Parece que tá com raiva do aparelho, isso é delicado. Então, se tu fizer isso, muitas vezes vai acontecer de novo. Eu tô sabendo o que é, mas daqui a um pouco vem um esperto aqui e vai te dizer, vai olhar, vai abrir na tua frente para fazer de conta e vai dizer assim, olha, R$80, 150, isso só aí. tem que trocar o equipamento. É verdade. Então, começa a ter cuidado. Aí, ele ficou assim, parado, melhor. Nossa! Mas... Além de fazer o serviço, ainda dá dica. Não, mas é a melhor coisa, porque é que nem a gente fala. Às vezes eu vou numa inspeção, tá voltando o cheiro da pia. O morador já acha que é da fossa, interligação já vai lá pro fim do mundo. Deixa eu olhar embaixo da pia. Tu abre, tira as panelas, aí tu vê que o sifão do cara não tá aí tu explica pro cara como é que tem que fazer para não voltar. Isso é importante, que nem o síndico, ele acaba vivendo o dia a dia disso, principalmente o síndico profissional, né? Eu digo, o síndico convencional, eu sou bem sincero, eu não seria, mas nem que me pagasse 1 milhão. Tu imagina quantas pessoas a gente conhece. Aí vai um síndico profissional, uma senhorinha de 80 e poucos anos, aí tem que receber o pedreiro. Aí um pedreiro diz que tem que fazer uma coisa, o outro diz que tem que fazer outra. O pintor tem que fazer uma coisa, o outro diz que tem que fazer outra. E fica naquele vucu-vucu. Por isso que ter esse conhecimento é bom, né? E eu acho que o principal objetivo, né, do nosso trabalho e que a gente valoriza, né, que a gente quer mostrar a importância de ter esse acompanhamento técnico dentro do condomínio, é justamente para quem está tomando a decisão, né, para o síndico trazer para as assembleias, para os moradores, é ter clareza do que ele está trazendo, né? Ele vai trazer um orçamento, enfim, de determinado trabalho. Se ele não tem um embasamento, que é normal, pelo amor de Deus, nós somos técnicos, a gente estudou anos para isso. Claro. Então, uma pessoa de outra área não tem obrigação nenhuma de saber, né? Então, o nosso intuito é o quê? É munir de informações o síndico, o condomínio, para que quando chega o momento de fazer uma obra de fachada ou alguma obra de impermeabilização, ele tenha parâmetros para comparar, inclusive orçamentos, para saber o que está acontecendo, saber que aquela é uma prioridade, porque às vezes ele acha que o problema está num lugar. A gente vai lá e entende que, tá, beleza, existe aquele problema, porém existe outro problema muito mais grave. Quando chega o momento de... Muito mais grave acontecendo, né? Então, a gente quer trazer informações pro síndico e para quem toma as decisões do condomínio, ter parâmetros para comparar orçamentos, para entender a gravidade da situação e para se tomar a melhor decisão a partir disso, né? Então, acho que esse é um dos principais intuitos que a gente tem aqui, né? De trazer essa clareza de informação. Até, por exemplo, com a tua própria experiência, né, Mauri? Pensa assim, tu pega um prédio que chega uma reunião de condomínio. Quantas que eu participei? O morador do primeiro andar está reclamando do problema do barulho que estão sendo feito nas quadras. O do quinto andar está com problema de infiltração na parede.
O do último andar tá com infiltração no telhado. Aí começa uma briga para que, não, vamos aprovar primeiro o telhado, porque o meu problema é do telhado, o meu é da fachada. Então, eu acho que para o síndico, que nem para ti, acho que com a tua experiência, tu vai ter tido algumas vezes que tu chegou assim, meu Deus, se eu não trouxer um técnico para dizer qual que é a sequência correta, eles não vão acreditar, vão achar que tá puxando para um lado para o outro. Que eu faço, por onde eu começo, né? Então, a gente entende e sente muito essa dor, né? Porque a gente vivencia isso e até mesmo na obra, né? A gente chegava na obra e ia executar uma coisa e aí a gente tinha que convencer as pessoas de que aquela obra era necessária, entendeu? Porque Sim. justamente tem essa falta de conhecimento, né? Enfim, né? Que é a grande dificuldade de muitos síndicos é argumentar a importância daquela obra. Né? Exatamente. Até em função, né, da Sossíndicos, eu recebo convite para dar consultoria, acompanhar um síndico numa assembleia, porque a pessoa fica insegura, eu não sei. Aí, daqui a pouco, se me perguntam isso, se me perguntam aquilo, eu não sei como fazer. Pode me dar? Posso. Então, tu vê assim, tem gente que morre de medo de fazer assembleia. Inclusive, só faço assembleia uma vez por ano, que é aquela que é obrigatória. Daí tu imagina o clima da assembleia, né? Tu tem que abordar todos os assuntos. E aí, naquela assembleia, querem falar 500 mil assuntos que a assembleia vai das 8 até meia-noite, se não for entrar madrugada dentro. Sabe que, até aproveitando isso, sabe, Mauri, que tem uma regra na nossa empresa que é o seguinte, que eu dou também faço bastante palestra, às vezes eu pego o pessoal, falo da engenharia, vai uns colegas no escritório, querem saber como é que é essa área. Eu sempre abri o escritório, digo que o conhecimento não é meu, não é teu, não é do Germano, o conhecimento é universal. Então, alguém me ensinou. Teve muitas pessoas, a maioria me fecharam as portas, mas as que me abriram, se eu estou aqui, graças ao conhecimento que me passaram. E eu falo para eles assim, olha, só não faça um erro que o engenheiro tem. O engenheiro tem mania, posso falar porque é nossa raça, né? Então não vamos tá falando, não vamos apanhar, né? O engenheiro, ele tem a mania de ele querer viver muito no mundinho dele. Eu vou lá, eu entrego um documento, pronto, minha parte eu fiz. Não, a gente tem na empresa, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho, uma inspeção predial, a gente quer apresentar o laudo na assembleia. Só não apresentamos se o síndico não quer. E nunca cobramos para isso, para ir em uma assembleia. Por quê? Porque pensa o seguinte, a gente faz um papel e hoje até um cliente me deu vontade de chorar quando eu escuto isso. Eu perguntei para ele assim, como é que tá aquele caso da fachada, que tá caindo as pastilhas, conseguiu resolver? José, sou bem sincero, falei com o conselho, eles estão desde novembro, não fizeram, o teu laudo, bem dizer, até agora nem usaram. Mas isso dá vontade do cara chorar. Porque assim, não é por receber ou deixar de receber. Mas quando um cliente não usa um trabalho meu, o que eu sinto? Que a Brothers Engenharia não atingiu o objetivo. Que Exato. É o quê? Resolver o problema do cliente. Claro que é por questão de valor. Mas tu pensa o seguinte, vai numa assembleia. A gente cansou de começar a apresentar às 7 horas da noite. Aí chega apresentando o laudo 10 horas, 3 horas de apresentação de laudo. Como é que pega um síndico com o laudo que um abençoado do engenheiro fez, que está falando de anomalia endógena, exógena, e ele não vai saber explicar? Vai ter tem laudos, normalmente o engenheiro faz com pouca foto e faz muita parte técnica, então a gente faz um pouco o contrário, a gente faz a parte técnica, mais foco em foto para que fique visual. Tu pensa que até facilita na hora da fala, né? Vocês estão vendo esse problema aqui. Exato. As pessoas são muito mais visuais. São quase 20 normas que a gente utiliza para embasar o nosso laudo técnico. Então, tu imagina se eu for falar a linguagem da norma sempre, a gente referencia e depois a gente vai para o objetivo, que é o quê? Mostrar o problema, mostrar a causa e a solução. Entendeu? O número da norma, exatamente. da lei. Vou te dar um exemplo. Em Carlos Barbosa, Maurinho, a gente foi num prédio. Um morador me chamou, por favor, indicação de um outro engenheiro, tu vem aqui que eu preciso que tu descubra a infiltração se é do meu apartamento, né, de cima, porque tá infiltrando na sala de baixo, eu tô com um processo, os caras estão me processando da sala de baixo,
eu tenho infiltração no meu andar em cima, no mesmo ponto, então eu estou processando o andar de cima e o andar de cima está processando o condomínio. Bom, uma rede em cadeia. Aí eu brinco, os advogados têm que trabalhar, né? Assim como nós engenheiros. Mas Sim. quantos processos para um problema? Eu disse, não, beleza, vou falar com o síndico. Falei, síndico, eu vou fazer uns testes. Não quero inspeção completa, eu quero só que tu identifique o vazamento. Tem problema, a gente identifica. Eu vou te cobrar um valor para identificar esse problema. Fiz um laudo e consegui mapear que vinha problema da fachada do prédio, vinha coisa do andar de cima, vinha coisa que era do andar de baixo, que vinha do ar-condicionado que o cara tinha instalado, não tinha nada a ver com ninguém, ele instalou errado. Coisas totalmente aleatórias. Fora do... Aí eu cheguei... multidisciplinar, né? Até ali tem um monte de culpado, né? Tem um monte de causa. E aí, tu pensa o seguinte, ligo pro síndico, tu viu o laudo? Vi, eu quero a inspeção predial. Eu disse, porque eu disse pra ti. Eu disse, e ele era até advogado também, bem querido, o síndico. Quanto que tu acha que vocês gastaram até agora de advogado, todo mundo e custas? Mais de 60 mil. Eu disse, cara, com 60 mil vocês resolviam o problema. Fazia o laudo, consertava um monte de coisa. Fizemos o laudo, 130 páginas, trouxemos todo o escopo de onde tinha que começar, qual que era a responsabilidade do morador X, qual que era do condomínio. Pratos limpos. Eles estão lá resolvendo o problema faz 1 ano e meio, estão com quase todo o prédio revitalizado e pensa assim, a diferença. Então tu imagina o desgaste que tinha naquele condomínio nos moradores. Sim. O síndico, coitado, esse é o problema de não ser síndico profissional. Para mim, deveria até ser lei ter síndico profissional para, no mínimo, X unidades. Determinada estrutura, teria que ter, não tem como. Porque, coitadinho, um senhorzinho, era advogado, mas já com uma idade avançada, cuidou, porque era o único que conseguia ainda remanejar. Ninguém se falava na reunião. A reunião de assembleia, ele falava que era ele Deus, porque ninguém ia, porque iam se matar. E hoje voltaram a ser amigos, pessoal. Então é por isso. É bem isso. Não, e a facilidade, esse apoio técnico, por exemplo, tu chama, né? Chamo vocês lá para avaliar como é que tá o meu condomínio. Aí vocês vão me dar o laudo, né? Olha, tá assim, tá assado, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Né? Vamos por ordem de prioridade. O que está mais grave sobre a visão técnica de vocês, né? Quando o síndico for fazer orçamento, né? Primeiro ele vai apresentar o laudo, porque certamente primeiro vai fazer 3 orçamentos, vai apresentar, escolhendo a empresa A. Então tá, a empresa A é a Brothers, né? Então a Brothers apresentou. E o que acontece? Lista, né? Vai elencar lá todas as prioridades por ordem, né? Da mais grave para mais leve. E fazer a tomada de orçamentos, onde a Brother vai poder auxiliar o síndico, que esse apoio técnico, gente, é mega importante. Olha só, se vocês tiverem um escopo da empresa que vocês contrataram para fazer essa inspeção, vocês vão ter um trabalho, assim, nota 1000, porque vocês vão receber orçamentos que podem ser comparados, né, de forma igual. Ou seja, banana com banana, né? Essa é a expressão e que eu mais uso. E não laranja com banana. Que aí chega na hora H, tu ainda leva, desculpa a palavra, um esporro do conselho, né? Vem cá, mas esse orçamento aqui tem tais itens e esse tem a metade. Então, aí que mora o problema. Exatamente. O que a gente costuma fazer, né? Dentro do laudo, a gente entrega o procedimento técnico recomendado, né? Então, a gente, para toda a patologia, para toda a questão que a gente observa no laudo, sempre vai partir de uma necessidade que o síndico nos apresenta, né? Eu tô com um problema, preciso fazer um laudo porque eu tô com tais problemas em tais unidades.
E a partir disso, a gente, dentro do laudo, a gente também observa com esse olhar, né? Sabendo já dos problemas. E aí a gente propõe, né, uma solução técnica explicando o procedimento, tudo certinho. E esse procedimento ele deve ser utilizado para a parte de orçamento. O que a gente faz também, que a gente faz o acompanhamento durante a seleção da empresa, né? Porque existem procedimentos que nós temos o know-how de quem executa também, né? Então nós temos o procedimento que a empresa adota para pintura, para reboco. Nós adotamos um procedimento. Cada empresa tem, até por uma questão de mercado, enfim, tem um procedimento que prefere. Sim, e tal. Tem profissionais que realmente confiam e que sabem que vão executar aquilo da maneira adequada. E a gente faz correta. o quê? A gente analisa esse procedimento para ver se está de acordo com o que a gente entende que é correto. Não quer dizer que se não estiver de acordo com o nosso, está errado. E aí a gente sinaliza para o condomínio, ó, está coerente ou assim, ó, não está de acordo com... A gente dá o nosso parecer técnico. A decisão vai ser sempre do condomínio, né? Então a decisão vai ser... A caneta quem tem é o condomínio e é o síndico, né? Então a gente dá esse suporte técnico, auxilia... E sinaliza, né, o que tá de acordo ou não. E depois disso tudo, a gente também faz o acompanhamento técnico, que é para quê? Para garantir que o procedimento, que o contrato está sendo cumprido. Então, a gente vem com a proposta de ser os olhos do síndico e do condomínio dentro de um processo de reforma, entendeu? Porque pensa assim, Obrigado. Pensa da seguinte questão, Mauro. A gente tem quantas... E eu vou falar o seguinte, quem está escutando aqui, eu duvido que não tenha nenhum síndico que foi fazer um orçamento, por exemplo, de uma impermeabilização de marquise. Interromper. Pessoal que está ao vivo aí, nos assistindo, olha, se quiserem mandar, eu estou aqui acompanhando o YouTube, tá? Se tiverem alguma pergunta para fazer para os rapazes, mandem aí. Por favor. Principalmente polêmicas. Então, pensa o seguinte, Mauri, impermeabilização de marquise. Aí tu chama a empresa mais conceituada de Porto Alegre. Pode escolher qualquer uma, tu chama. Vem o vendedor vem, que é comercial, e ele olha aquela laje linda, maravilhosa, e pensa o seguinte, já sei como é que eu ganho esse orçamento. Em vez de usar uma manta mais grossa, eu uso uma mantinha mais fina, aqui eu não tenho problema, beleza, show. Aí na sequência, veio uma segunda empresa, e ela pensa, por que eu vou usar manta? Eu vou usar acrilatos, que é o estilo uma pintura com tela. E aí nisso vem uma terceira empresa e diz assim, não, aqui tem incidência de passarinho, tem problema de cair alguma coisa de circulação. Vai ter circulação de pessoas, vamos fazer um produto da MC Balcmi que é 800 pila o metro quadrado, o material. O que acontece? O síndico recebe aquilo, ele pensa, se eu escolher por preço, eu vou pagar muito mais caro, vou ter mais durabilidade. Sim. Se eu escolher a mais barata, vai durar menos, mas me compensa em valor. E às vezes não é isso. Depende para o que é. Quando tu vem com a visão de vender uma obra, você tenta pensar o seguinte, eu preciso fechar esse serviço. Então tu pensa no que? No melhor custo-benefício. Claro. Só que quando tu pega um técnico, o técnico ele não vem pensando em fechar a obra, ele vem pensando em fazer para o cliente o que ele já recebeu, o melhor custo-benefício. Aí nós vamos dizer assim, bom, para uma marquise, cliente, aqui quase não vai ter circulação. Em vez de tu usar uma manta com tela, que ela é branca, ela vai escurecer, vai ter cocô de passarinho, tem fuligem de carro, vai ficar feia esteticamente e vai durar 10 anos, vamos usar então uma manta aluminizada. Uma manta aluminizada já com uma estética diferente, que já vem com uma pintura específica e que vai durar 25 anos pelo fabricante. Então tu não usou um produto de R$800 um metro, usou uma que custa 80 e tu teve a mesma durabilidade. Então, e eu vou te dar um segundo exemplo, telhado. Trocar telhado é muito fácil, na cabeça de qualquer síndico. Mas se eu chegar lá em cima do telhado, eu cansei de chegar um telhado recém-trocado, eu ver gomo gomo sem ter gomo em meio de passagem. Sem ter transpasse. Ao invés de usar uma telha trapezoidal, porque é um lugar que tinha tráfego de pessoas, que ela vai aguentar um pisoteamento, bota ondulada.
Ao invés de gastar R$5 só a mais o metro quadrado e botar uma TP 0,50, ele bota uma TP 0,43, que é mais fina, que é um papelão. Aí tu caminha, não consegue nem limpar as calhas, porque tem que botar tábuas. Cada vez que tu vai fazer uma manutenção, tu arruma mais umas 4, 5 infiltração no apartamento de baixo. Imagina. Então tu pensa assim, Maurinho, e o Germano, quando ele acompanha a obra, a gente sabe, não é fácil executar. Falar é fácil, executar é difícil. Aí tu pensa o seguinte... Tem inclinação do telhado, né? Tem tudo normalmente, isso. Eu sempre digo assim, ó, quando tu faz uma obra, nós vamos fazer um telhado novo, vamos, então tá. Então assim, ó, todos os problemas que eram existentes, eles têm que desaparecer. Por quê? Porque antes da execução, eu pelo menos sou muito questionadora, né? Eu pergunto, por que isso, por que aquilo? Claro. O que é a dimensão das calhas não era adequada? Por isso que vazava. A inclinação do telhado, né? A inclinação do telhado é super importante. Então, não, as pessoas... só vamos trocar as telhas, ver se a madeira tá podre, se tem cupim, se não tem podre, cupim. Se não tiver podre, não tem. Só troca as que estão podres. É bem assim, né? Com certeza. É que pensa o seguinte, eu tenho a seguinte teoria. Se tu ir na loja, eu tenho um iPhone, eu for na loja da Apple, eles querem me vender um carregador de R$300. O que o vendedor vai me dizer? Tu precisa comprar esse original, porque ele é original, vai te durar e não tem risco de pegar incêndio. Mas se ir na loja do lado, é um camelozinho, que o carregador é R$10. Eu vou dizer, mas por que a diferença do preço? Querido, por R$300 tu compra 30 dos meus. Tu vai passar o resto da tua vida trocando até a cor do carro. Então depende o que a pessoa vende, ela vai dar prioridade. Eu vou dar o case aqui de Porto Alegre, que é o caso de um condomínio que a gente veio. Eles estão a vida inteira, acho que tem uns 10, 15 anos de condomínio, e eles não conseguiam entender a infiltração. Chamavam o funileiro dizia que era calha. Chamava o cara de telhado, ele dizia que era telha. Chamava o cara que impermeabilizava, cobriram de manta asfáltica um telhado de aluzinco inteiro. Não resolveram o problema. Nós chegamos lá e vimos que o problema era só estudar. Era o quê? Era o transpasse da platibanda. Era o mais barato para resolver. Só que o pessoal não ganha dinheiro fazendo mais barato. E aí não fez isso. Fizeram tudo. O que tinha que fazer menos isso. Exatamente. Então não é que não era necessário, mas poderiam ser feitas outras coisas que poderiam postergar. Então a pena que a gente tem, o que a gente cobra muito, vai executar uma obra, tem que ter alguém de confiança. Tem um ditado que eu uso que eu acho muito importante. Nunca deixe o lobo cuidar dos cordeiros. Se tu deixar o teu empreiteiro que fecha a obra, sim. Então tu imagina o seguinte, a gente faz um acompanhamento de obra. A gente contrata lá do condomínio para pintar. Eu vou dar uma visão bem rápida. Pintura de prédio. Tu vai lá, dependendo do pintor, ele vai dizer que a tinta acrílica é melhor. Dependendo do pintor ou da empresa de tinta, o que eles mais ganham dinheiro ou bônus de revenda, vai dizer que a tinta emborrachada é melhor. Um vai dizer que a Souvenir dá 30 anos de durabilidade. Um vai dizer que a Renner tem 800% de elasticidade. E no fim ninguém falou sobre o tratamento da fissura, que é o mais importante. Que é o que realmente importa. Que é o que realmente importa. E ninguém sequer falou que nos orçamentos dessas empresas que vendem tinta, o que eles fazem para bater? Eles usam o preço da tinta como um padrão, e aí botam o PU mais xing-ling, mais barato, um PU que não dura 1 ano, aí tu tá gastando uma pintura para durar 5 anos, 10 anos, e tu tá usando um PU que é durabilidade de 1 ano. E aí, como é que eu vou cobrar do síndico saber isso? Não adianta. Isso é o técnico. E às vezes um acompanhamento técnico, a gente fala, e eu não tenho problema de falar em valores, eu vou te falar assim, Mauri, às vezes tem acompanhamento que a gente cobra R$2.000, R$3.000. Obras que custam uma fortuna. Que isso daí é o troco do pão da obra. É verdade. Tu entende? É verdade. Então, é isso que a gente fica com pena. Mas por que existia isso? Que uma vez os engenheiros não gostavam, e eu posso falar que nem eu falei da minha raça, não gostam de acompanhar a obra. Engenheiro, se ele não executa a obra, ele não gosta de acompanhar. Ele gosta de dar um laudo e vai embora. Porque tu vai brigar com o pedreiro, tu vai brigar com o pintor, tu vai ter que chegar no obra e dizer, ô Germano, pinta direito, não é PU que se bota em fissura. Pô, tu não lavou a parede antes de pintar. Então, esses são os detalhes. E como tem gente...
A gente... Cara, eu já tive casos, assim, de chegar na obra, assim, pessoal chegar antes de mim. E quando vê, já estão com material de... Vem cá aí, a lavagem, que consta no escopo. Mas aqui... Não, é para lavar tudo. O pessoal muitas vezes pula etapa, né? Pula processo, enfim, para acelerar. Não, mas isso é falta também de acompanhamento. Exatamente. Então a gente cobra muito quando a gente vai fazer acompanhamento. Nós solicitamos das empresas, né? Fechou com tal empresa. Então essa empresa ela tem que fornecer o procedimento que ela vai aplicar na obra. É o que está às vezes especificado em contrato, inclusive. Para quê? Para a gente poder cobrar. A gente vai validar aquele procedimento lá e ele estando certo a gente vai cobrar. Porque nós executamos também, então a gente sabe a dor de quem executa. Só que assim, eu te garanto, porque eu sou cria da execução, né? Não existe pular procedimento. Porque no momento em que eu deixo de lavar uma fachada ou que eu deixo de aplicar um fundo preparador, eu entrego a obra mais rápido, mas daqui a 6 meses eu vou ter que voltar e repintar tudo de novo, entendeu? Então, imagina o seguinte, desculpa te interromper, Germano, mas pensa o seguinte, eu canso de chegar em prédio, de fazer laudo de 1 ano, 2 anos depois que o pessoal fez a pintura, laudo técnico, fazer avaliação técnica se foi bem feito ou mal feito. E eu tá no morador com o síndico do meu lado assim, claro que ficou uma porcaria. O síndico não acompanhava. E coitado do síndico baixa a cabeça. Aí eu digo, desculpa senhor, mas eu não entendi, o síndico, tu é engenheiro? Ainda faço minha... engenheiro? Ele, mas precisa ser engenheiro. Eu disse, cara, tu sabe se o síndico é engenheiro para acompanhar uma obra? E outra coisa... Tu sabe quantos processos tem? Vocês pagam para ele ficar o dia inteiro no condomínio? Eu pergunto, ficou o dia inteiro no condomínio? Não, as pessoas são bem assim. Pensa assim, Mauri, bem rapidão. Mas, eu vou fazer um processo de tratamento de fissura para ti. Tu tem que lavar a fachada, escarificar a fissura, limpar com pincel, aplicar fundo preparador, aplicar impermeabilizante elastomérico, aplicar tela. Tem 5 tipos de tela, para cada tipo de fissura tem um tipo de tela. Elastomérico de novo, regularização da base. A base pode ser com massa acrílica, textura, tinta, tem 1000 tipos. Olha esses processos. Eu sei decoro, o Germano sabe decoro, porque a gente vive isso. Claro. Tu entende? É que nem o médico. Como é que ele sabe o processo de fazer uma cirurgia? Para mim é uma coisa impossível, mas para o médico que treina outra coisa. Então não existe como a gente cobrar do síndico que ele acompanhe uma obra. E a gente tá aqui pra ficar do lado do síndico, né? Não tá pra ele não se sentir só, né? O que a gente, nesse tempo que eu tô dentro da área condominial, né? Eu sinto que o síndico é uma solidão, né? Porque eles estão... Uma atividade solitária. Exatamente, que tira de tudo que é lado, parece que as pessoas estão sempre de mal com ele. Então a gente tá aqui pra estar do lado dele, pra dar embasamento, sabe? Pra dizer assim, cara, vamos juntos, entendeu? Mas é uma atividade solitária. Né? Porque ninguém do condomínio tá ali pra ti. Tem muitas pessoas que colaboram, cara, sabe? Que são compreensivas, que tentam, sabe, ajudar da forma como podem e não ficam te julgando. É verdade. Né? Mas também tem síndico que não propõe para o conselho ou para a assembleia. Eu já gosto de ir direto para a assembleia. Pensaram em fazer não sei o que, olha, vamos criar um grupo de obras, ou vai ser o conselho que vai acompanhar. Tem algum engenheiro aqui, tem algum, sabe? Arquiteto, Pra quê? Fazer as pessoas se comprometer com aquilo. Claro, inclusive nas nossas obras, né, que a gente tem em Caxias, a gente faz questão de que o condomínio tem um engenheiro. Que a gente fez há tanto tempo atrás com uma porcaria. Bom, minha recomendação, vamos contratar um profissional habilitado para acompanhar esta obra. Melhor coisa. Né? Mas sim. Porque eu não sou engenheira, não sou arquiteta, eu só posso conferir lá o material, se a tinta realmente é aquela que foi... Confere nota, né, com o material. Que está lá no orçamento. Os materiais agora, se estão passando o selador primeiro, ou se estão passando apenas
que nem eu digo, uma base qualquer lá, que, sabe? Às vezes pega uma tinta branca, passa como se fosse um selador e não é selador. Tu não sabe. É né? verdade. Não, Se tu não tiver alguém, eu não digo que o profissional, né, contratando a Brother, que vocês vão estar lá diariamente, até porque isso teria um custo muito elevado. Mas se tu começar, né, entrar no primeiro dia, já ter o escopo da empresa com o cronograma. Tu vai saber, bom, de tal a tal dia vamos fazer isso. Tu vai lá uma vez, no máximo 2 por semana, e tu vai conseguir ver se os caras estão fazendo a técnica correta. Exatamente. Tu pensa assim, Mauri, é tão realista o que tu fala, que olha só, que nem a gente brincou. Pô, olha quantas, eu tenho 3 pós-graduação. Quantos anos eu trabalho na área? Eu canso de chegar numa obra e eu disser pro pintor, cara, não é assim que faço. Como tu vai dizer que não é? Eu faço 40... Quando tu nem nasceu, guri, eu já pintava assim. Prédio. A vida inteira eu faço assim. Então, se nós que somos técnicos escutamos isso, tu imagina o síndico. Então, um exemplo, a gente tem não vou citar nomes, a gente tem um cliente nosso aqui em Porto Alegre, que a gente está fazendo todo o acompanhamento da obra deles. Fazem 12 anos que eles não pintavam um prédio. Nós fizemos um laudo gigantesco para o prédio, detalhamos tudo, várias reuniões para que aquele conselho entendesse qual que era a prioridade, qual que não era. E aí um dia numa reunião eu falei assim, tá, mas por que vocês não fazem uma obra toda de uma vez só? Dinheiro todo mundo tem dificuldade, mas vocês são uma associação grande, vocês conseguem arrecadando. Ah, é que o orçamento mais barato era 1.400.000 e a gente não sabe se vai ficar bem feito. Eu disse, mas então vamos fazer o seguinte, a gente acompanha. Vocês acompanham? Sim, a gente acompanha. Só que assim, antes de vocês escolherem empresa, vamos cotar junto. Eu trago as empresas para cotar, eu falo o que tem que ser feito, a gente resolve. Muito bem, nós trouxemos todas as empresas que eles mandaram. A empresa que eles tinham cotado, 2 ou 3 de indicação, era 1.100.000, 1.200.000. Nós encontramos uma empresa, nós fomos atrás, que trabalha aqui em Porto Alegre, que custeava a obra por 600.000. Hoje eu falei, mas Germano, isso é metade do preço. Eu sei que o preço está bem mais alto que normalmente a gente pratica, mas eu tô achando que, né, essa outra empresa é um pouco mais baixa. Trouxemos o engenheiro da empresa e detalhamos. É isso, correto. Como é que tu faz a forma de pagamento? Não, uma entrada... Não, a gente vai fazer o seguinte. Meu cliente me deu liberdade de fazer o seguinte, a gente paga no decorrer da obra. Só que eu vou te fazer um cronograma físico, financeiro, e eu, no caso Germano, vai liberar conforme o andamento. Porque quantas empresas dão calote em condomínio? Dizem que vão fazer, não fazem. Diz que vão fazer um serviço e faz outro. E a empresa pensa assim, Mauri, até para concluir, faz 3 meses que tá lá. Perfeita. Mas que baita empresa. Então o mais barato às vezes não é o pior, só que tu precisa ter o acompanhamento técnico, precisa saber que realmente vale a pena. Senão, se tu é o síndico, tu pensa assim, bom, um é 500, outro é um em 200, vamos tentar achar um de 700. Meio termo, né? Aí você fica o balizador. Então, isso é que vocês estão dizendo, é super importante, né? Ter esse apoio, apresentar profissionais que sejam capacitados para execução, né? E claro que o condomínio sempre vai ter, não, mas eu quero ver da empresa X, da empresa tudo certo. Y, a gente faz questão, inclusive. Que nem eu digo, né? Eu digo, olha, só vamos ter o cuidado, dependendo do tipo e tamanho da obra, tu tem que avaliar as empresas que tu o porte da empresa que vai cotar. Porque não adianta tu cotar. A gente gostou dessa aqui. Aí chega lá na hora de apresentar as negativas. Não tem nada. Não tem nenhum bem em nome daquela empresa. Aí imagina que seja uma obra de 600.000, né? O cara recebe a entrada, seja lá o valor que for. Vamos por 20% de entrada é 120.000. Para quem não tem nada no nome, é 120.000. Vale a pena se sujar.
Esse é o problema. Entende? E aí não cumpre. Uhum. Então, tem que fazer uma pesquisa, tem que ter esse cuidado, né? Ver referências de mercado. Uhum. Tu sabe que tu citou antes, te interrompendo ali, uma questão do cronograma, né? Quando a gente inicia a obra, a gente faz um cronograma que... E as empresas têm pavor. Então, eu vou fazer um parênteses aqui, vou vestir a fantasia do cara que executava a obra, que a gente faz um cronograma inicial, né? Que ele é preliminar. E ele nunca consegue ser cumprido. Tá, eu não precisei nem terminar de falar, então tu completou pra mim. Mas é importante por quê, né? Porque a gente... É um entendimento que a gente tem, e eu batia muito na tecla quando eu trabalhava com execução, de dizer que nós estamos entrando na casa das pessoas, né? Então, assim, as pessoas não querem que a gente esteja lá, porque a gente tá lá consertando um problema que tá ao mesmo tempo que elas querem que a gente entre na obra, mas no momento que a gente entra, elas querem que a gente saia o mais rápido possível. Exato. Porque a gente sabe que uma obra interfere diretamente na vida das pessoas, né? Então nós, quando entramos na obra, a gente tem, qualquer empresa, na verdade, tem que tomar o cuidado de entender que as pessoas estão vivendo e que a gente tem que entrar, executar a obra e sair o mais rápido possível e de uma maneira que impacte o mínimo possível a vida das pessoas. Então isso, e por que o cronograma é importante é justamente para isso. Para naquela semana lá, por mais que o cronograma tenha adequações durante a obra, que é normal, o tempo, o clima hoje interfere demais na nossa questão. Mas a gente precisa saber que em determinada semana nós vamos estar em tal lugar e as pessoas precisam saber disso. Para fazer um isolamento, para garantir segurança e para garantir também que as pessoas que estejam... Vamos pintar, sei lá, a parte da janela, a criatura lá no quarto dela, bem bela, à vontade, aí passa uma pessoa pendurada lá de camisola, quando vê o peão ali descendo. Exato. Quase nunca acontece isso. Mas enfim, é uma questão que precisa. Precisamos isolar a entrada de garagem. Eu não posso chegar do dia pra noite e trancar as pessoas pra dentro ou pra fora do prédio. A gente precisa com uma semana de antecedência, avisar, pessoal, se organizem, de tal e tal horário vai estar fechado. Então o cronograma não é pra bonito. O cronograma não é só pra pagamento, o cronograma é pra obra poder funcionar da melhor maneira, entendeu? Aproveitando isso, né, Germano? Quantos síndicos gostam de ter que ir lá bater na porta do vizinho e dizer assim, vizinho, a gente vai entrar com um balancinho. Aí já começa, porque a última vez que veio aqui pintar, me quebraram uma telha, porque me pintaram não sei o que, minha placa solar, porque ninguém entra. Então tem que ter aquela expertise, chegar, não, a gente é engenheiro, vai entrar o balancinho. Sempre recomendo uma inspeção antes do início. Melhor. Quando tu vai necessitar ocupar parte do telhado do vizinho, né? Faz uma cautelarzinha ali, verificando tudo. Fotografa, olha, síndico, tá assim, tá nessas condições, tá aqui o relatório com data. Qualquer dano ocasionado do estado que tá até o final da obra é nossa responsabilidade. Exatamente. E eu vou ser bem sincero, Mauri, eu conto nos dedos, porque todo prédio tem no mínimo 3 ou 4 vizinhos. No mínimo. E a tinta, às vezes, quando tu tá pintando, dependendo do vento, se a pessoa não usa a tela, pode voar 30 metros longe. Então, quantos vizinhos tu pega? E com tela ainda às vezes voa, né? Exatamente. Eu conto nos dedos prédio que do nada um morador, o vizinho, chegou dizendo, começou a dar problema no meu telhado agora que vocês vieram. Sério? Vamos dar uma olhada no telhado. Olha essa telha trincada, esse problema aqui. Muito bem. Posso lhe mostrar as fotos da vistoria anterior? Pode. Olha, já tem essa foto. Mas não entrava água. Aí eu disse para ele, então assim, se não entrava água, tinha fissura. Então eu não vou trocar o telhado. Vamos fazer o seguinte, um cara para vir aqui dar um geral de PU é R$300. O material é 300. Tô vendo que não tem manutenção do teu telhado. Eu lhe dou 300 e a gente não conversa mais nisso. A amizade é a mesma? É a mesma. Agora, tu imagina se tu não tem um laudo cautelar, que nem tu falou. Claro. O filho vira teu. E a gente diz, né, que no momento em que a obra inicia, todos os problemas do mundo foram causados pela obra. Então... E tu pensa assim, e uma coisa que esse é para fechar com a cereja do bolo. Tu contratou a empresa, na hora de vender o trabalho, eles disseram que dura 5 anos a pintura deles. Que dura mais, mas dão 5 anos de garantia. Dificilmente. Tipo assim, olha... Raramente a gente consegue
uma garantia de 5 anos de pintura. Normalmente querem dar 3. 3 anos. A pau e corda. Uhum. É assim, é 3 para fachada, é 2 para... É que tem a questão das manutenções também, que impactam diretamente também nessa questão da manutenção. Pra tu ter uma ideia, mano, é que nem eu te falo. Aí vamos supor que tu contratou com a empresa 3 anos, tá? Tinha lá a história, vou dar um exemplo de uma empresa, vou falar o nome, que depois o dono fugiu. Ele dava 8 anos de garantia. E ele prometia, na cara. Eu dou 8 anos porque a minha tinta é Sherwin-Williams e a Sherwin-Williams dá 8 anos. Eu disse, cara, não é bem assim que a bula do remédio diz. Tu sabe que tem. Não, mas eu dou porque eu garanto o meu trabalho. Muito bem. Que bom, né? Que bom. O que acontece? Uma coisa é a garantia da tinta, outra coisa é a garantia da execução daquilo, como tu vai aplicar a tinta. Gente, a tinta ela é testada, ela é química, então é muito controlado. Agora, o procedimento, tu controlar o procedimento é muito difícil, entendeu? Então as variáveis estão no procedimento, né? Então, normalmente a garantia ela acaba se perdendo aí, né? A Sherwin-Williams dá todo esse período. Mas tu pega, tu tá fazendo a fachada. Aí tu vai pintar, dá segmento numa pintura com as paredes úmidas, molhada. Exatamente. Cara, já perdeu a garantia. A diluição da tinta. Eles conseguem medir Deixa a lata da tinta aberta, perde as propriedades. E aí tu pensa assim, mano. Eu xingo quando eu vejo os caras na obra lá, os peão, porque não dão valor também, né? Os patrão. Qualquer latinha, é pincel, é não sei o quê. Ah, não, tá faltando pincel. Olha, meu, se tá faltando é porque vocês são inconsequentes. Vocês não cuidam. Eu entro aqui, eu vejo várias latas de tinta abertas. Um pincel dentro, duro. Não, aberta, os pincel tudo no mesmo lugar lá com água, que aí a cor daquilo já nem sabe mais como é que fica. Aí não aproveita mais nada, né? É verdade. Então, pensa aí, todo final de obra, a gente faz uma vistoria final, vê se ficou esteticamente perfeito, se não ficou nenhuma mancha, nada, e a gente obriga a empresa a fazer o que a 5674 manda, que é o quê? Um relatório de entrega de obra. Qual foi o material, qual foi a referência da tinta, qual foi a questão, qual que são as manutenções necessárias, que beleza, a pessoa que ela dê 3 anos de garantia, mas ela tem que dizer se tem manutenção, não tem, daqui a pouco não existe manutenção, ok, não tem, o PU que o condomínio comprou dura 1 ano, bom, então esse PU nós vamos ter que anualmente verificar a troca dele, então são coisas que parecem tão pequenas, mas que fazem uma diferença gigantesca. E essa manutenção, Maurinho, aí entra no que é mais argumento e mais material para o síndico fazer uma programação durante o tempo após a obra, entendeu? Porque aí assim, tu já sabe, aí ele vai ter material para saber que daqui a 6 meses ele vai ter que fazer uma verificação das calhas. Daqui a 1 ano ele vai ter que verificar o PU. Então essas são informações que não é de obrigação do síndico saber. Entendeu? Então a informação precisa chegar. E são poucos que sabem e que normalmente estão só apagando incêndio. Então, tu tendo esse documento, tu consegue, inclusive, fazer um planejamento. Entendeu? E aí a próxima repintura já vai sair mais barata, entendeu? Ela já não vai sair tão cara porque as condições do prédio vão estar melhor. Então, no longo prazo, no médio e no longo prazo, se torna um excelente material de apoio para os síndicos. É verdade. Gente, quero agradecer de novo aí. Vamos lá, os nossos apoiadores. A Shalom Haim, advogada. A 7 Condomínios. A Sinclass. A Ruggieri Rosa, advogados. A Blessed Facilities. A CA Consultoria. E nossos apoiadores institucionais, a Deucarne, a Socindicos RS e a Anacom. Gente, minutos finais, cada um deixa um recado aí pro pessoal.
Então, eu queria agradecer o espaço, dizer que a gente poderia ficar aqui horas falando de cases e de causas de obras, né? E colocar à disposição. Eu estou aí à disposição do pessoal ali, dos síndicos, quiserem conversar, quiserem trocar uma ideia. Eu acho que a gente está iniciando um trabalho, uma história muito interessante aqui em Porto Alegre. E como eu comentei antes, nós queremos estar próximo ao síndico, próximo à administradora, para trazer informações e trazer possibilidades para dentro do condomínio, né? Realmente também agradecer, Maurinho, que nem eu tava brincando com o Germano, eu disse, Germano, é a primeira vez que participa de um podcast, fica tranquila, a Maurinho é uma comunicadora sensacional, tu nem vai ver passar essa 1 hora, tu pode ver, deve ter tomado um susto, tu nem sente, quem tem o poder da comunicação é muito mais fácil, né? A gente que é técnica, a gente sofre com isso. Dá uma tremidinha na perna aqui, mas... Mas eu te achei super tranquilo. Germano é queridão. E o que precisar, a gente tá aí, né? A empresa tá aí para ajudar, né? O que precisarem, tirarem dúvidas, né? Na Serra Gaúcha a gente tem um pouco mais de clientes, né? Digamos assim, mas por isso que a gente veio para Porto Alegre, porque a gente tem outros investidores, clientes, síndicos que nos chamaram para cá, administradoras, porque realmente faltam profissionais que sejam com aquela visão do condomínio, que não vejam aquela visão tão engenheiresca que a gente chama. Então, o que precisarem, a Brothers está à disposição para dúvidas. E, novamente, muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço a vinda de vocês, fiquei muito feliz em poder também, né, com isso, auxiliar os síndicos que vão ter aí um serviço que eles vão ter mais segurança quando tiver serviços, principalmente, né, serviços como fachada, telhado. Vamos fazer um telhado novo. Pô, chamam a calma lá, vamos estudar, né? Vamos entender. Também gostaria de deixar nossas redes sociais, né? @Brothers Engenharia. Pode seguir lá, acompanhar o nosso trabalho. Vai ter bem especificado, bem interessante. A unidade de Caxias, a unidade de Porto Alegre também. Se quiser entrar em contato por lá também, @Brothers Engenharia. Isso aí. Perfeito. Pessoal, até terça que vem. Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos. Tchau!